irmãos? Estão bem? Já deu um bom dia para quem está do seu ladinho? Já deu um sorriso? Para quem está pertinho de você? Irmãos, nas últimas vezes que eu estive aqui, nós começamos a falar um pouco sobre o discipulado, sobre ser um discípulo de Jesus. E hoje eu pretendo concluir essa ideia. Se faltar mais alguma coisa, da próxima vez a gente chama de novo esse assunto. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se aparecesse alguém, chamasse você, convidasse você para tornar você igual a ele, quem você gostaria que te chamasse? Parecesse uma pessoa que teria o poder de transferir para você essas qualidades essenciais da persona, os talentos. Quem você escolheria? Quem você escolheria para ser igual? Para desdobrar aquelas características? Quem você admira a esse ponto? Quem é o seu ícone? Quem é a pessoa que você gostaria de ser igual a ela? Nós temos ícones dentro dos nossos gostos, né? Das nossas interações, das nossas realidades, cada um dentro da sua idade, uns da música, outros do esporte, outro da profissão, outro dos mentores, das pessoas que têm características que são maravilhosas para você trazer sabedoria para o seu modus vivendi. Mas todos nós, de alguma maneira, temos ícones, pessoas que acompanhamos, que gostaríamos de ser tão influenciados por elas, ao ponto, quem sabe, de ser como elas, daquilo que nós, é claro, achamos que é positivo. E isso, nós vemos que existem pessoas que levam aos extremos. Eu não sei se vocês se lembram daquele sujeito que era um Ken humano, que foi se transformando porque ele queria ficar bonito igual um boneco de plástico. O próprio Michael Jackson queria ter as feições da Diana Ross e ele foi aos poucos mudando o rosto dele porque ele queria ser como ela. Dizem que a Claudinha quer ser como a Ivete, e a gente tem tantas figuras que a gente entende que foram tentando se transformar para ser como igual. E essa relação, que é uma relação de proximidade, de admiração, de transformação, é a proposta de Deus na relação conosco. A relação que Jesus propõe para as pessoas que estavam seguindo era uma relação de discipulado, de aprendizes. O discipulado não é nada mais do que isso, você ter um modelo e você estar tão próximo, tão íntimo, ser tão transformado ao ponto de se tornar um igual. E essa é a relação que Jesus constituiu para nós. A gente gosta de ser chamado de evangélico ninguém mais gosta, né? Então já ficou. Mas de cristão, né? E se falar para você que cristão tem 3 vezes só no Novo Testamento, talvez você se expande, porque a forma que Jesus chama aqueles que o amam, aqueles que o seguem, aqueles que integram o reino, aqueles que passam a fazer parte do reino, que são os responsáveis por levar as boas novas transformadoras do reino, são discípulos. E a gente precisa entender o que quer dizer o discipulado para quando Jesus nos chamou. Na primeira vez, nós falamos um pouco sobre o custo do discipulado, como que haviam condições para que as pessoas fossem aceitas. Jesus falou: se você quiser, você vai ter que entender que existe um custo com relação ao seu amor, existe um certo custo de sofrimento, existe um certo custo de desapego. Na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre esse chamado, a forma com que Jesus entende cada um de nós, quando Ele nos chama de pedra, quando a gente ainda é Simão, quando Ele entende as nossas questões embaixo da figueira, como Ele entende cada um de nós, e mesmo assim, dentro das nossas realidades, Ele nos chama. E hoje a gente precisa entender, nos chama para quê? E assim a gente pode fechar esse ciclo.
Para que Jesus o chama? O que queria dizer vem ser um discípulo de Jesus naquele momento? E a gente tem uma palavra que talvez você não conheça, mas uma palavra muito conhecida, que chama Talmidim. Talmidim quer dizer discípulos. Talmid é o singular, quer dizer discípulo. E esse Talmid era modelo da tradição judaica, esse discípulo que era chamado por um rabino para ser igual a ele. Você vem andar comigo, você vem caminhar junto comigo para você ser igual a mim. E eu vou falar para vocês algumas características da história e do contexto do que era um discípulo naquele momento, para que a gente entenda a grandeza daquilo para o qual o Senhor nos chama. Da Galileia, no tempo de Jesus, os meninos pequenininhos de 6 anos de idade, eles já saberiam, pelo ensino dos seus pais, a Torá de cor. Todos os meninos, eles saberiam a Torá, eles entenderiam os primeiros. A Torá é composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. Então, meninos de 6 anos saberiam recitar a Torá, eles eram ensinados dessa maneira. Aos 10 anos, eles já teriam essa Torá decorada de cabo a rabo. Então, esse primeiro momento, dos 0 aos 10 anos, era uma escola primária, onde todos os meninos saberiam e conheceriam, seriam destacados ali para conhecer a palavra, as escrituras daquele momento. Somente os melhores, aqueles meninos mais brilhantes, eram selecionados para dar continuidade aos estudos, que era chamada escola secundária. Aos 10 anos de idade, se você não era brilhante, você ia aprender a profissão do seu pai. Já começava a trabalhar, ia ser carpinteiro, ia ser lavrador, ia ser pescador. Mas aqueles que tinham a mente brilhante eram separados e selecionados para dar continuidade aos estudos. Então, até os 14 anos, eles estariam ali junto ao rabino. E eles saberiam não mais só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles também conheceriam os livros de sabedoria, eles também conheceriam os livros históricos, eles teriam vários momentos de discussão sobre a interpretação e a aplicação dessas escrituras. Eles eram a elite. Eles eram a elite intelectual daquela época. Meninos de 14 anos, meninos que estavam acostumados com a lei de Moisés, mas que também, além da lei de Moisés, recebiam um conjunto de regras do seu rabino. Um jeito de interpretar, um jeito de aplicar aquelas regras. E esse jeito de interpretar, esse jeito de cada rabino era chamado jugo. O jugo do rabino. Tinha alguns que você vai ver na sua Bíblia, chamado Hillel e Shammai, que eram os 2 rabinos mais famosos no tempo de Jesus. E cada um desses rabinos, então, tinha o seu talmid, os seus talmidins. Seu talmidim, aquele conjunto de pessoas escolhidas a dedo, raras, mentes intelectuais num grau altíssimo, que conheciam as escrituras de cabo a rabo, e mais do que isso, eles sabiam aplicar, interpretar, e eles estavam debaixo daquele rabino de uma forma absoluta. Eles eram chamados para integrar a vida do rabino. Tinha uma frase, não sei se eu trouxe, que quer dizer: cubra-se com a poeira dos pés do seu rabino. Era o lema. Todo talmid tinha que se cobrir com a poeira dos pés do seu rabino, ou seja, onde quer que o rabi fosse, o talmid estaria ali. O que quer que o rabi fizesse, falasse, pensasse, ele estava absolutamente focado, porque o intuito dele não era saber o que o rabino sabia. Ele queria ser como o rabino era. O propósito do rabino era tornar daqueles talmides outros rabinos, capazes de também ensinar outros discípulos. E dessa forma é que havia essa grandeza do conhecimento das escrituras, porque cada menino, cada discípulo gostaria de se tornar semelhante ao seu rabino. Ele não iria apenas ter o conhecimento, mas ele iria imitar, ele ia replicar, ele ia ser como o seu rabino. Essa era a estrutura do ensinamento, essa era a estrutura do discipulado. Era uma estrutura de discipulado onde as pessoas estavam acostumadas a andar junto, a comer a poeira do rabi. É muito interessante essa expressão, que era uma expressão usada na época.
E foi esse sistema que Jesus escolheu para designar a relação dele com os seus discípulos. Foi essa forma que Jesus escolheu para falar: eu preciso que vocês venham, que vocês me sigam dessa maneira. Vocês não vão só saber aquilo que eu sei, vocês vão ser como eu sou. Vocês vão andar comigo, vocês vão ver como eu amo, vocês vão ver como eu perdoo, vocês vão ver a compaixão que eu tenho, vocês vão ver a forma como eu me relaciono sem preconceitos, vocês vão ver onde eu vou estender as mãos de amor, de caridade, de piedade, onde jamais nenhum religioso estenderia. E é dessa forma que vocês vão ser, e seriam nesses patamares que a igreja mais tarde iria se constituir. A igreja então seria um conjunto de pessoas, um conjunto de discípulos que seguem Jesus de uma maneira, a forma de estarem cobertos com a sua poeira, que não só sabem o que ele sabe, mas são quem ele é. Essa é a proposta de Jesus quando nos chama para sermos seus discípulos. Mas tem duas diferenças boas. A primeira delas é que Jesus criticou aqueles rabinos daquela época, porque ele falou que eles colocavam um jugo pesado demais para os seus seguidores. Eles colocavam um jugo daquele tipo: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eles geravam uma expectativa tão pesada para aqueles seguidores que seria impossível para aqueles seguidores que eles replicassem aquele conjunto de regras que eles impunham sobre os seus discípulos. E Jesus então os convida para que eles venham segui-lo. Olha que desafio que Jesus fala quando fala: tragam sobre mim o jugo de vocês, porque o meu jugo é leve e suave. Vocês conseguem entender esse texto agora, o que quer dizer quando Jesus chama? Vinde a mim. Saiam debaixo dessa opressão, desse tipo de discipulado que oprime, que angustia vocês, e venham me seguir, porque o meu fardo é leve. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, venham a mim. O meu jugo, a minha forma de aplicar, a minha forma de interpretar, o que vocês se tornarão, trará descanso para vossas almas. A outra coisa diferente do que aquele momento era um discipulado, é que os discípulos em Israel eram apenas meninos extraordinários. E Jesus chama a gente como eu e como você para ser discípulo dele. Jesus nos chama e nos convida a todos, porque não depende a nossa transformação da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade intelectual. A nossa transformação em sermos como ele é depende de uma ação sobrenatural do Espírito que ele coloca dentro de cada um de nós, que vai fazer com que cada vez mais próximos e cada vez mais íntimos nós seremos cada vez mais transformados, de forma que quanto mais a gente se cobre da poeira dos pés do nosso Rabi, mais nós parecemos com ele, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Isso é algo absolutamente distinto do que era aquela época. Eu pensava em um equivalente em mínima escala, para a gente entender o que Jesus faz ao nos convidar. Seria a mesma coisa que saísse uma portaria dizendo que qualquer pessoa que quisesse poderia fazer inscrição na Faculdade de Medicina da USP no ano que vem. Qualquer um que quisesse, porque não ia precisar de vestibular esse ano. É aberto para todos, basta que você queira. Você vai ter todos os recursos e habilidades que qualquer outro crânio teria. Isso em menor escala, porque nós somos chamados para uma escola, para um discipulado, para um ensino que vai transcender todas as esferas dessa vida e vai nos colocar diante dele um dia, como ele é, transformados e glorificados, porque a obra dele começa aqui, mas ela só vai ser completada na eternidade. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados então para sermos como Jesus é. Naquele momento, ser chamado por Jesus, ser um discípulo, significava seguir a Jesus com a intenção de se tornar semelhante a ele. Em algum momento, a palavra, o evangelho, as boas novas, elas foram tão diminuídas ao ponto de nós nos satisfazermos quando as pessoas apenas comparecem em cultos semanais. Isso é muito diferente do que a proposta de Jesus nos chamou. É uma proposta para a vida, é uma proposta integral. Jesus nos chama para sermos integralmente cristãos aonde quer que nós estejamos.
Nós temos um mestre, nós temos um Senhor, e Ele ainda vem habitar dentro de nós, nos dá todos os recursos que nós precisamos para aplicar e interpretar a Sua palavra em todos os aspectos das nossas vidas. Então, ser cristão é diferente de ser evangélico, mas também é muito diferente de ser discípulo. Jesus, quando nos chama para essa relação de discipulado. Ele nos chama para essa relação de imitação, para essa relação de similaridade. E eu quero ler com vocês o versículo que eu li em todas as últimas pregações, de Romanos 8, 28 a 29. Normalmente a gente só gosta do 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Quando alguma desgraça está acontecendo com o irmão vem contar para vocês e falar, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, não é? Você esquece de dar continuidade para falar daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, aqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Porque muitas porcarias que acontecem na vida da gente é porque a gente não está andando de acordo com o propósito de Deus. Fecha parênteses. Mas a continuidade diz assim: aqueles que de antemão conheceu. Vocês se lembram da última pregação? Conheceu a gente quando a gente ainda estava lá na figueira. Aquele que nos conheceu antes de sermos Pedro, quando a gente ainda era Simão. Aquele que nos conhece, que como a gente estava conversando com a dona Nancy, a palavra ainda não veio na nossa boca, mas Ele já sabe, Ele nos conhece. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E esse é o chamado. Ele nos chama, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo dos nossos desafios, das nossas necessidades, das nossas crises, das nossas tentações. Ele nos chama para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Então, estar nessa relação com Jesus, nessa relação de discípulo, é viver de acordo com esse chamado e esse propósito de sermos transformados iguais a Jesus. E Santo Agostinho tem uma frase que é muito curtinha, e ela fala o seguinte: o que é seguir se não imitar? O que é seguir se não imitar? Depois você vai lembrar que nada se cria, tudo se copia. Mas o que é seguir se não imitar? O discípulo de Jesus é um aprendiz completamente submisso que imita o seu mestre, acreditando que um dia ele vai ser igual a ele. E alguns versículos eu quero trazer para vocês sobre imitação. O primeiro deles diz: sede imitadores de Deus como filhos amados, que está em Efésios, e tem um outro que fala: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Deus nos chama para a imitação, e a gente não gosta dessa palavra. Na verdade, a gente odeia essa palavra imitação. A gente gosta de autenticidade, a gente gosta de originalidade. E eu gosto porque o Jonas Madureira tem um livro que fala sobre discipulado, e ele fala: olha, no reino não tem espaço para originalidade. Você vai ter a sua originalidade longe do reino de Deus. O reino de Deus é um lugar de imitação. E se você quiser estudar sobre isso, você pode procurar a teoria da imitação. Você vai achar a imitação de Cristo. Você vai achar filósofos, teólogos falando sobre isso largamente. Desde há muitos anos se fala sobre isso. E existe uma crise da autenticidade e da sinceridade. Porque o autêntico, ele quer dizer que ele não imita ninguém, que ele é original, que ele é único, ele é o alecrim dourado do campo, não tem ninguém igual a ele é a última Coca-Cola do deserto, ele não copia ninguém, tudo parte dele. Agora o sincero vai reconhecer quais são os seus ícones. O sincero vai reconhecer debaixo de que influência ele está, quais são os modelos que ele contempla, quem são as pessoas que geram desejo dele. E quando a gente fala de desejo, a gente tem dois tipos de desejo. A gente tem os desejos fisiológicos: comer, beber, dormir, ir no banheiro, procriar. São as coisas que você não precisa que ninguém te ensine a tomar água. Ao banheiro a gente ensina quando é pequenininho, mas você
biológicos. E esses desejos de você ser alguém, de você ter alguma coisa, de você realizar alguma coisa, a gente sempre vai seguir algum modelo. E dizer que a gente é autêntico é ocultar esses desejos. Isso pode inclusive ser pernicioso, porque a gente perde a precisão de quem são as influências nas nossas vidas. Uma criança pequenininha vai calçar o salto da mãe. Os meninos vão querer passar gilete, a mãe sai gritando loucamente porque ele vai se cortar. Mas eles querem reproduzir aquilo que eles veem. Os seus modelos, eles imitam os seus modelos. São os seus grandes e primeiros ícones. Isso é natural do ser humano. Mais tarde você vai ter um professor tão surreal que você vai falar: eu vou ser professor, eu quero isso na minha vida. Porque impactou a sua vida de um jeito que você decide qual é a sua profissão por causa do impacto que aquele modelo causa em você. E ao longo da vida a gente vai tendo esses modelos, e esses modelos vão gerando em nós desejos, ao ponto de nós queremos imitar esses modelos para atingirmos a semelhança. Isso já é natural do ser humano. Deus já colocou isso no nosso chip. O problema é que o nosso modelo precisa ser Cristo. E nós, ao longo da vida, vamos nos enfiando debaixo de influências que às vezes são completamente contrárias à palavra de Deus. Vozes que são contrárias à palavra de Deus. Pessoas que hoje nós podemos dizer que nós seguimos e que são influências, já que coisa mais aberta, mais claro que isso não existe. E que de fato influenciam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de vestir, os nossos relacionamentos interpessoais. E normalmente, na maioria das vezes, essas pessoas não seguem a palavra de Deus. Elas não são um modelo de fé, elas não são um modelo. Por isso o nosso modelo, em primeiro lugar, precisa estar pautado na palavra de Deus. Porque nós estamos sofrendo influência o tempo todo. Jesus nos chama: venham sofrer a minha influência. Larguem esses julgos, essas influências que vocês estão vivendo de forma angustiada, vocês estão pesados, vocês estão sobrecarregados. Venham a mim, tomem sobre mim o meu jugo, sejam meu discípulo, sejam pessoas que interpretam e aplicam a palavra da forma que eu faço, e vocês vão encontrar paz e descanso para as vossas almas. O discipulado que Jesus nos chama exige um comprometimento absoluto de toda a nossa vida. E tem uma frase do John Stott que fala o seguinte: a razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Cada vez que a gente pisa na bola, a gente esquece: eu sou discípulo de Jesus. Meu rabi, meu mestre não ia aprontar um negócio desse jamais. Nós costumeiramente fazemos essas perguntas: o que será que Jesus ia fazer se ele estivesse aqui? E há um perigo aqui, o perigo da especulação, porque você supõe que Jesus faria aquilo ou aquilo outro, quando na verdade nós temos pela palavra diretrizes claras de como agir, de como amar, de como seguir o nosso caminho. E aí nós vivemos o discipulado da especulação ao invés de viver o discipulado da imitação. A gente se encanta e segue aquilo que a gente entende que Jesus é ou faria, quando a palavra é clara. Mas para que a gente entenda quem Jesus é, nós precisamos conhecê-lo através das Escrituras. E isso leva tempo, isso leva dedicação, isso leva oração, isso leva revelação. E muitas vezes nós abrimos mão e esquecemos da nossa identidade, que a nossa identidade deve ser pautada na referência que é Cristo. E a igreja, entre aspas, a religião evangélica, ela gosta de controlar comportamento. Ela gosta de dizer o que você deve fazer, a forma que você deve comportar, o lugar que você deve ir, o que você deve postar, o que você deve votar. Ela gosta de colocar as pessoas todas numa caixinha quadradinha, fazer pessoas iguais, limitadas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho transforma a nossa identidade. Eu não posso mudar o meu
comportamento. Uma árvore de macieira não pode dar laranjas. É necessário que haja um novo nascimento, a morte do velho homem, para que eu me torne uma laranjeira e então possa dar laranjas. Essa é a regeneração. E às vezes a gente morre na nossa natureza antiga, mas não dá frutos de nova natureza. E esse processo de dar fruto é o processo da santificação. Quando nós estamos em Cristo, estamos ligados, o Espírito Santo vai gerar esse novo fruto da nova vida. E esse novo fruto da nova vida é a nossa similaridade com Jesus. O fruto do Espírito é a nossa semelhança com Jesus. E aí a gente vai poder, na nossa admiração ao nosso Mestre, olhar, contemplar, venerar o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, a sua compaixão, a sua misericórdia. Você vai admirar Jesus num grau que você vai falar: eu preciso ser como Ele. Mas, irmãos, vocês entendem que não há discipulado sem adoração, sem admiração, sem contemplação, sem veneração, sem proximidade. É impossível você ser semelhante a alguém que você está distante e que você não conhece. É impossível que sem essa proximidade haja intimidade. E se não há intimidade, não vai haver transformação. Então nós precisamos nos autoanalisar para nós entendermos quais têm sido as influências sobre as nossas vidas. Que vozes nós temos ouvido? Quem cria desejo em nós? O que gera vontade de ter, de ser, de conquistar, de realizar em nós? Para que nós possamos aferir de quem nós temos sido discípulos. Se a gente é discípulo do Instagram, do Twitter, ou se a gente é discípulo de Jesus. Se a gente é discípulo de algum tipo de visão política, porque nossa mente, nosso coração está absorvido absolutamente por isso. Se a gente é discípulo do nosso chefe, porque há um desejo absurdo de nós sermos como ele, quem sabe até pegar o lugar dele, e ter o que ele tem, e fazer o que ele faz. Quanto que as influências estão absorvendo a nossa vida, a nossa alma, que o nosso espírito, ao ponto de nos distanciarmos do modelo para o discípulo de Jesus, que é Cristo, nosso rabi, nosso mestre. Você está cheio da poeira de quem? Você ouve a voz de quem? Nossos filhos ouvem a voz de quem? Porque eles se tornaram iguais a eles. Nós precisamos entender a seriedade da influência. A palavra fala muito sobre isso. Ela fala que um pouco de levedura fermenta toda a massa. Isso é influência. Um pouco desanda tudo. E aí, ao pensarmos isso, o que nós queremos é mais saber de Jesus ou ser como Jesus. A gente vem para ter algum tipo de força para a gente continuar sendo quem a gente é. A gente busca a palavra para que Deus possa nos abençoar, a gente chegar no lugar que a gente quer chegar. Ou a gente tem uma disposição contínua diante de Deus, aquele mundo de bagunça na nossa vida e a gente deixa de ser o que a gente gostaria de ser, porque Ele tem muitos propósitos para nós, que Ele nos transforme absolutamente. A gente chega à conclusão muitas vezes que os errados das relações somos nós e nós precisamos de arrependimento. O quão disponíveis nós estamos nas mãos de Deus para sermos transformados à imagem de Jesus. E aí nós precisamos entender que existe uma distância absurda entre nós e Jesus. E a distância que existe é uma distância que não é geográfica, que não é moral, que não é ética, é uma distância ontológica, quer dizer, do ser. Nós estamos distantes de Jesus pelo que nós somos e pelo que Ele é. E essa distância não é moral, não é de inteligência, não é de poder, não é de capacidade. E a única capacidade que nós temos de estar próximos, íntimos e transformados é por uma ação do Espírito Santo de Deus.
porque é só Ele que torna nosso espírito vivo. Nós só somos vivos, avivados, energizados todos os dias. A nossa espiritualidade só se torna real se há a presença do Espírito Santo em nós. Se não somos capazes de viver um dia, semanas e quem sabe até meses, sem vivenciar essa intensidade do nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos como se fosse uma parte externa, separada da nossa vida, a nossa vida que é a religiosa. Mas só o Espírito Santo pode nos avivar. É só a presença do Espírito Santo que pode nos tornar como Ele é. Você pode ter uma pessoa, hoje em dia com a inteligência artificial, que fala, que faz tudo o que as pessoas falam, e elas têm bonecas que são mulheres perfeitas, mas não existe algo nelas que existe em nós, que é a vida. E quando nós nos relacionamos com Jesus de forma religiosa, nós somos como bonecas de inteligência artificial, como os Pinóquios. É igualzinho um menino de verdade, mas ele não tem vida. É só quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus, buscando uma ação do Espírito Santo em nós, que nós nos tornamos como Jesus é. Então, ser pecador não é sobre roubar, sobre matar, sobre adulterar. Isso é parte de um coração que não é regenerado. Deus vê o nosso coração. Por isso que Jesus fala: se você olhar com atenção pura, você já adulterou. Se você tiver ódio raiva no seu coração, você já matou. Porque é sobre quem nós somos. É como Rabi agiria. É o que ele faria. Então nós somos convidados por Jesus para entender que há uma condição em nós que precisa morrer, que é o pecado. A gente não pode adular o pecado, a gente não pode acarinhar o pecado, a gente não pode guardar espaço do pecado na nossa vida, porque isso nos distingue de quem Deus é, de quem Jesus é. E seguir a Jesus é ser como Ele é. Paulo fala: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Eu sou miserável. Para que eu me torne como Jesus, que é o chamado, eu preciso da ação, da regeneração, da salvação, mas também da santificação vinda pelo Espírito Santo. Então o chamado de Deus para mim e para você é que nós precisamos ouvir mais a voz dele. Nós precisamos ser mais influenciados por ele. Nós precisamos desejar estar próximo dele. Nós precisamos desejar amar como ele, perdoar como ele, proclamar como ele. Nosso coração precisa arder pelas almas perdidas, assim como ele sentou e chorou por aquele povo que estava ali, perdido, como ovelhas que não têm pastor. Nós precisamos ter o nosso coração pronto para servir, cheio de humildade, para lavar os pés de quem precisa e de quem merece. Lavar os pés de quem nos nega, lavar os pés de quem nos trai, porque foi isso que Jesus fez. Ser como Jesus muda quem a gente é. E esse é o nosso chamado. É para isso que nós somos chamados. É para isso que o Senhor tem levantado uma geração, a igreja, para ser Cristo em vários lugares, trazendo transformação aonde nós estamos plantados. E eu desejo que essa seriedade do chamado, de sermos um talmidim, de sermos cobertos pela poeira de Jesus, possa impregnar o seu coração, gerar proximidade, intimidade e transformação naquilo que você já sabe que precisa ser transformado. E que talvez seja esse também um grande desafio, você possa inspirar pessoas. E como nós falamos da primeira vez, discipulado tem duas vias. Você segue Jesus, discipulado também significa ensinar outras pessoas a seguir Jesus. Que você seja uma pessoa que inspire outras pessoas a seguirem a Jesus como você segue, a amarem a Jesus como você ama, a estar disposto a servir e
perdoa. Até palavras doces de edificação, como são as suas palavras de edificação, que trazem graça para aqueles que ouvem. Que você seja uma inspiração, assim como os apóstolos eram naquele versículo que a gente leu. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o nosso desafio. A gente sair do nosso lugar de conforto e ser uma inspiração, como também Paulo falou para Timóteo, você ser um exemplo dos fiéis. Lembra Timóteo 4:12. Seja um exemplo, seja uma inspiração, que as pessoas possam olhar para isso. Eu vou seguir Jesus como você segue, eu vou amar Jesus como você ama, eu vou adorar Jesus como você adora. É isso que nós precisamos, é isso que o discipulado gera, pessoas capazes de inspirarem outras pessoas. Que o Senhor gere isso em nós, acabe com as nossas naturezas terrenas, limitadas, porque Ele nos chamou como nós somos. Não tem desculpa para a gente. O lindo de Jesus nos chamar como nós somos e nos conhecer como nós somos é que não tem desculpa para a gente. Ele nos conhece, Ele nos capacita, Ele nos dá todos os recursos que nós precisamos para nós sermos como Ele é. Nós precisamos ter uma resposta de obediência e uma dedicação na nossa comunhão com Ele. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Te agradeço pelo teu Espírito